Emenda substitutiva número 1, 2016, ao substitutivo número 1 ao projeto de lei complementar número 26, 2015. Os vereadores abaixo-assinados requerem na forma regimental que seja submetida à apreciação do plenário desta Casa a presente emenda substitutiva ao parágrafo 2º do artigo 78, constante da proposta de alteração da lei complementar número 136, de 14 de abril de 2011, no referido substitutivo em apreço ao projeto de lei complementar que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º. Artigo 78, parágrafo 2º. Em zonas de ocupação costeira, ZOC, não será permitido o uso de outorga para fins de construção de garagem e terraço, na forma da lei, sendo permitido apenas o número de pavimentos para a zona constituído de pavimento térreo mais um. Justificativa. Tem por finalidade a presente emenda estabelecer a manutenção do número de pavimentos na forma original, de térreo mais um pavimento, para evitar o adensamento de construção nas referidas áreas, atendendo às disposições do Plano Diretor aprovado em 2009, Sala das Sessões em 7 de abril de 2016, vereadores Maria Júlia Emílio e João Vitor da Silva. Está em discussão a emenda substitutiva número 1/2016. Presidente, a referida emenda nada mais é de que, desde a emancipação desse município em 1992, quando foi emancipado, até pouco tempo vigorava desta forma essa lei, né, que preservava essa parte da ZOC, a zona de ocupação costeira. Devido à fragilidade destas áreas, né, e o impacto também visual que ocasiona em determinadas áreas, também ocasiona o sombreamento em determinadas horas do dia, né, o impacto ambiental, até mesmo porque a fossa em si, né, o sistema que a gente tem hoje é colocado dentro da praia em determinadas áreas, não é nem em cima nem embaixo, é a área de praia ainda, né, e pela fragilidade dessa área, né, se faz necessário que se vigore novamente assim como tínhamos pensado anteriormente, até mesmo para que possamos, né, um espaço coletivo, que é a praia, um espaço para todos, né, onde a gente tem a nossa renda, que o turismo seja algo que não venha trazer malefícios futuramente com essa circunstância desses pavimentos de outorga. Se sabe se ocasiona muito problema, a gente viu aí dentro da legalidade, né, casos enquanto grandes, que a gente tem aquela situação de áreas mais baixas, né, e pouco tempo surge um ou outro algo mais alto, causa um estranhamento para a população, até mesmo porque não está habituada com aquilo, mas o que acontece é que aquela pessoa que construiu daquela forma, ela está hoje dentro da legalidade, ela está construindo da forma que se foi pedida, né, e que a lei permite, né? Então, eu acho que 90%, 80% dessas áreas já estão consolidadas, tem outras áreas ainda que há de construção nessa ZOC, nessa zona de ocupação costeira, então eu acho que se faz necessário, em forma de proteção e realmente pela fragilidade desse ecossistema, né, que a gente volte a essa circunstância de térreo mais um nessas áreas de ZOC. Obrigado. Senhora Presidente, reforçando o comentário do vereador João Vitor, foi esse justamente o objetivo. Sabemos que o verdadeiro situação de colocar essa emenda, João Vitor, eu acredito que tanto eu como você não aprovaríamos o projeto sem a emenda. Não sei se outros vereadores também teriam a vontade de rejeitar. Estou falando pelo eu e o vereador João Vitor, que a gente conversou bastante sobre o assunto. Mas o cuidado é justamente esse. Tantas e tantas vezes eu venho defendendo nesta casa a revisão do plano diretor, que foi iniciado em 2014 e por vontade de sei lá quem, não foi dado continuidade. Então, eu penso que é uma responsabilidade muito grande nós, vereadores, estar fazendo alterações em zoneamento, ocupação do solo, plano diretor. Eu penso que a comunidade tem que participar ativamente. Mas, já que não é dada a oportunidade à comunidade, eu quero reforçar aqui o que eu estou dizendo. Isto é um pensamento muito pessoal da vereadora Maria Júlia. Continuo respeitando a opinião de cada um dos senhores. Então, a gente fez essa questão dessa emenda para resguardar justamente aquela questão da zona costeira de ocupação da nossa cidade. Infelizmente, muitos bairros, como Bombas e o centro, já não tem mais o que proteger. E já está totalmente construído de ponta a ponta das praias. Mas temos ali o Mariscal, temos situações em Canto Grande, algumas situações em Zimbros. Não está aqui se impedindo a construção nessas áreas, mas está se impedindo que possa ser colocado ali
mais 2 pavimentos, que seria o térreo e a questão da ortogonerosa de garagem, que nós já vimos uma situação que eu explanei antes aqui, que não vem sido atendida da forma que foi originada naquele momento que se pensou em vagas de garagem. Então, solicito aos demais vereadores que tenham esse conceito também, esse pensamento, e ajudem a aprovar essa emenda. Obrigada, senhora presidente. Bom, eu acho que a gente tem que se manifestar, ou porque vota contrário, ou porque vota a favor. Eu acho que vaga de garagem nunca é demais em qualquer projeto que se faça. Eu acho que nós temos um grande problema de mobilidade urbana na cidade, de colocação. Então, quando se tira um andar de ortoga, a área de lazer é questão de valorizar o empreendimento, que no final isso vem gerar um IPBI maior, um imposto maior, e que vai permanecer para o município. Então, por isso, eu me ponho contrário à emenda, respeitando os amigos, acho que cada um tem os seus ideais, mas acho que o vereador ele tem que se manifestar, o favorável ou contra, ele tem que mostrar, e por isso tudo que vem com moda de garagem, eu acho que eu sou contrário. Por isso eu rejeito a emenda, e eu acho que é uma coisa a se pensar muito bem na questão porque hoje até o próprio proprietário às vezes quer ter um barco, quer ter qualquer coisa, não pode ter. Então acho que ele é uma coisa que se vai ter que se discutir com o plano diretor, juntamente com a comunidade, com os conselhos voluntários, com o tempo. Eu acho que a questão do plano diretor, eu acho que vai chegar um momento, quem vai aprovar ou rejeitar, quem está aqui, não é nós que vamos dizer, é a sociedade, mas eu acho que isso tinha que ficar justamente para que todas as classes possam se manifestar. Por isso eu rejeito a emenda. Obrigado, presidente. Senhora presidente, gostaria de me manifestar. Eu acho que um ato hoje tomado é um reflexo do amanhã. Então, a gente teve exemplos acontecido nessa cidade, lá em frente à Marina do Rubens, na praia a gente viu ali um absurdo que aconteceu. A nossa Praça da Coruja foi cortada ao meio, porque aquele cidadão que fez a casa na praia, além de ter feito uma casa de uma forma absurda, ainda não contente, ainda certamente veio dali o pedido para cortar a Praça da Coruja no meio, para poder não dar a volta na praça, né? Tem que passar por cima dela, porque os passos deles são passos milionários. Então, assim, eu sou extremamente a favor da emenda dos vereadores. Hoje, nós já estamos com um caso sério, principalmente eu que conheço, que sou um morador ali da Praia de Morrinhos, né? Hoje, resido em Bombas, mas nasci e me criei ali. Sei que aquelas pessoas que fazem suas mansões na beira da praia, quando as pessoas dos seus loteamentos vão à praia, através da servidão, chegam ali, colocam seu guarda-sol na frente daquelas casas, a mulher do Bambambam, ela fica olhando de cara feia porque a esposa do camarada que veio lá do loteamento lá de trás, colocou ali e ele se sente dono da praia. Então quer dizer que quanto maior essas residências, maiores ficam as dificuldades dessas pessoas utilizarem essa praia, né? Então isso é coisas que eu vivencio desde a minha infância. Então realmente eu sou extremamente a favor, vereadores, dessa emenda, e pena sinto que não vai ser aprovado e que infelizmente ainda o nosso município vive não preocupado com o seu futuro, e sim como uma especulação imobiliária. Obrigado. Presidente, em relação à situação, não é que a gente é contra a outorga. Eu não sou contra a outorga, né? Desde que ela voltasse a ser, ou realmente voltasse a ser as 25%, assim como era antes, né? E que houvesse uma fiscalização eficiente. Talvez a gente tenha até pouco fiscal para esse tipo de situação, porque a gente sabe que o problema, né, não é no projeto em si, não é a vaga de garagem em si, que é extremamente para tirar os carros das ruas, que apesar de que não vai adiantar, pelo crescimento que a gente tem, pela quantidade de carros que vem aí, pode botar dois andares de outorga, a gente não vai ter espaço para carro, no município de 34 km². Mas, logicamente, ajuda por demais, desde que a finalidade fosse única e exclusiva para realmente garagem. O problema é que se habite-se nessa cidade, né, e depois se faz o que bem pretende.
Ou se coloca mais um, coloca mais dois, e aí os carros vão para a rua, e aí não é mais, né, aquela quantidade de carro, aí eu fechei, depois que eu peguei uma Bitz, é mais 4, 5 carros. Né? Então, sou a favor da situação de outorga nessas áreas, nessas determinadas áreas. Né? Mas a fiscalização, ela tem que funcionar, ou a gente tem que pensar algo junto, né, depois desse habite-se pronto, né, que a gente consiga pensar algo nessa casa para que aquela obra permaneça daquele jeito, né, pela lei, né, com que ela foi aprovada, né, e não se faça mais emenda e não se coloque mais coisas, porque aí a gente não está respeitando, né, depois que a gente pegou um habite-se, o que está dentro da lei. Né. Então, sou a favor da outorga. Né, a finalidade dela é uma finalidade importante, interessante e é benéfica. Né? E nessa situação de áreas de praias é que realmente essa circunstância, pega da Avenida Professor João José da Cruz em Canto Grande, ali é praia. Né? O pessoal já tem esse potencial construtivo, mas é praia. Aquilo ali é uma área de praia. Né? E está toda construída, tá? A grande maioria, né? 80%, como a gente citou aqui. Porém, o que está acontecendo agora é que antes era uma pavimentação TR+1 e agora a gente vai ver algo como 4, como a gente não via antes, com, né, o subsídio da outorga. Né? Então, essa situação nessas áreas, nessas áreas de ZOC, não é nem um pouco interessante, né, de a gente ter a outorga nessa localidade. É isso, obrigado. Senhora Presidente, eu quero... esse projeto, quando chegou aqui a essa casa no ano passado, eu, como defensor do governo, todo mundo sabe, sempre preocupado em dar celeridade e aprovar os projetos do governo, como sou defensor do governo. Porém, esse projeto, quando chegou aqui, ele veio com muitas outras propostas e a gente teve essa preocupação, foi amplamente discutido esse projeto. Então, eu e outros colegas vereadores, junto com o departamento jurídico da casa, a gente se preocupou em assegurar essa casa que não fizesse nada que não precisasse ter audiência pública. Então, a gente tirou muitas coisas daqui, por exemplo, o gabarito máximo, a gente tirou por isso que a gente fez o substitutivo, para ter a tranquilidade dos colegas vereadores na hora de aprovar. E como autor do substitutivo, eu queria que fosse aprovado conforme ele está aqui. E essa proposta também a gente poderia ter sido discutido antes, essas emendas, mas, enfim, respeito todos os colegas, a forma de votar, mas, por isso, eu vou ser contrário à emenda. Vamos à votação da emenda substitutiva número 1/2016. Vereador Alain. Rejeitado. Vereador Aladim. Rejeitada. Vereador Celino. Aprovada. Vereador João. Aprovada. Vereadora Maria. Aprovado. Vereador Osmarino. Rejeitada. E vereador Hernani. Rejeitada. E com o voto da presidente... Só um pouquinho, eu preciso aqui contar os votos. A emenda aditiva substitutiva 01/2016 encontra-se aprovada pela maioria. Senhora Presidente, sei que o vereador Celino já se manifestou a respeito da leitura da emenda, mas como essa emenda foi rejeitada, a primeira emenda, não tem por que nós ficarmos aqui discutindo a demais. Se fosse possível, gostaria que o secretário fizesse a leitura, até para a população saber, quem está aqui no plenário, qual foi o objetivo do vereador João Vitor em colocá-las. Resumindo, a emenda aditiva 04, ela fala exclusivamente com a finalidade de excluir o uso do subsolo através de outorga, e a emenda 05 também ela faz menção a se enquadrar o anexo 3, que é na questão do impedimento de outorga na questão da ZOC. Não vejo motivo de fazermos votação, já que a primeira emenda foi rejeitada. Infelizmente, foi rejeitada. Eu quero deixar claro aqui... que a emenda substitutiva número 1/2016, ela encontra-se rejeitada com o voto da presidente. Eu vou depois, na votação do projeto, poder explicar do porquê do meu voto. Encontra-se, então, rejeitada a emenda substitutiva número 1/2016. A vereadora Maria me pede a leitura... Não há necessidade de nós fazermos a votação nem a discussão das emendas, mas que fosse feita a leitura para as Sim, pessoas do plenário conhecer a emenda. Pois não, vereadora, o secretário vai fazer. Emenda aditiva número 4/2016 ao substitutivo número 1 ao projeto de lei complementar número 26/2015.
Os vereadores que a subscrevem vêm respeitosamente requerer na forma regimental que seja submetida à apreciação do plenário desta Casa a presente emenda aditiva ao parágrafo 13, artigo 56, da Lei Complementar número 136, de 14 de abril de 2011, ao substitutivo ordem a preço do projeto de Lei Complementar número 26 de 2015, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 56, parágrafo 3º. Com exceção das zonas ambientais, os terrenos de topografia em declive serão permitidos pavimento subsolo, desde que o mesmo tenha afloramento máximo de 1,20 m e sua laje de piso tenha nível em cota negativa em até 1,80 m, onde ambos os parâmetros estarão relacionados ao nível do logradouro de acesso. Em caso onde o declive do terreno naturalmente já apresente cota abaixo de 1,80 m, em relação ao nível do logradouro de acesso, o pavimento de subsolo poderá ser locado ao nível natural existente. O pavimento de subsolo terá uso exclusivo de garagens e será adquirido através de outorga onerosa. Os projetos das edificações nas quais se deseja utilizar tais espaços e forem utilizadas escavações deverão, para análise, virem acompanhados de projeto topográfico plano e altimétrico do terreno em questão, com planta demonstrando curvas de nível a cada metro, 2 perfis no mínimo e ART, anotação de responsabilidade técnica, ou RRT, registro de responsabilidade técnica, além de parecer técnico fornecido pela Fundação de Amparo ao Meio Ambiente, onde serão analisados em relação às escavações, questões de impacto ambiental, autorizando ou não a execução da obra. Justificativa. Tem por finalidade a presente emenda excluir o uso do subsolo através de outorga onerosa em zonas ambientais. Bombinha, Santa Catarina, 7 de abril de 2016. Vereadores Maria Júlia Emílio e João Vitor da Silva. Emenda aditiva número 5 de 2016 ao substitutivo número 1 ao projeto de lei complementar número 26 de 2015. Os vereadores que a subscrevem vêm respeitosamente requerer na forma regimental que seja submetida à apreciação do plenário desta Casa a presente emenda aditiva ao substitutivo ordem a preço ao projeto de lei complementar número 26 de 2015, que passa a vigorar com a seguinte redação. O anexo 3 da Lei Complementar número 106 de 2009 e 107 de 2009 deverão adequar-se às disposições aprovadas nesta Lei Complementar. Justificativa. Tem por finalidade a presente emenda incluir no anexo 3 das Leis Complementares número 106 de 2009 e 107 de 2009 as disposições aprovadas nesta proposta de alteração à Lei Complementar número 116 de 2011. Bombinha, Santa Catarina, 7 de abril de 2016. Vereadores João Vitor da Silva e Maria Júlia Emílio. Muito bem, atendendo assim o pedido da vereadora Maria Júlia e do vereador João, a leitura feita pelo secretário das duas emendas aditiva número 4/2016 e a emenda aditiva número 5/2016. Está em discussão o projeto, está em discussão e votação o substitutivo número 1/2016 ao projeto de lei complementar de número 26/2015, que altera a lei complementar 136, de 14 de abril de 2011, que dispõe sobre o Código de Obras do município de Bombinhas. Aberta a discussão. Presidente, em relação à mexida de Código de Obras, de situações que tratam diretamente em relação ao plano diretor, que a gente já sabe que não vai ser modificado esse ano, pelo que nos foi dito, né, que era uma situação desde o primeiro ano a ser resolvido, se passou, se protelou, e esse ano se fala em relação à situação que é um ano político. E é um ano político e ninguém quer mexer em relação a plano diretor. Eu já tinha mencionado que qualquer discussão que compete a qualquer lado, seja ele o construtor, seja ele ambientalista, seja qualquer lado, eu já tinha dito, né, em relação a essas situações, que eu não aprovaria mais nada, que isso era cabível, tá, a esse plano diretor que está desatualizado, né, e está fora desse contexto, numa cidade onde cresce a cada dia mais e de uma forma acelerada e trazendo determinados problemas. Eu já tinha me posicionado que em qualquer tipo de alteração dessa forma eu seria contrário. Inclusive, esse substitutivo, ele ainda está dentro do parâmetro, porque o projeto era horrível. O projeto era inaceitável, por isso que ele tramitou tanto tempo nessa casa, por isso que ele levou tanto tempo, porque a situação de escavar o município inteiro, como dizia naquele projeto, era incabível, né, aos olhos de qualquer um. Então, ele, né, teve essa situação, ele teve essa melhoria, mas quando a gente se trata aqui em duas vertentes de melhorar a situação da obra, a situação da construção, nós também não pode esquecer que esse projeto ele não vem único exclusivo, né, para essa situação de melhoria de determinada situação de outorga ou situação de garagem.
ele tem que vir com os dois intuitos. Por isso o intuito de colocar a situação da emenda, já que o projeto ele iria ser aprovado ou vai ser aprovado, o intuito é que a gente também traga melhorias nesse sentido para os dois lados, seja ele o construtivo, seja ele o ambientalista, e visando único exclusivamente a cidade. Então, essa emenda ela veio com essa ação, que a gente conseguisse, juntamente já essa situação do projeto, fazer com que essa situação da emenda de ZOC também fosse aprovada, que não tem nada de absurdo em relação a ela, cada um tem a sua opinião, mas até então eu achava, que a emenda seria aprovada, até pelas conversas que tivemos, em relação em outras reuniões, mas o intuito era isso, que realmente a gente viesse nessa situação, para defender determinadas situações, para ver se a gente conseguia melhorar essa situação, porque o plano diretor não viria, porém, a gente também tem que pensar nesses dois lados. Então, sou contrário ao projeto, já não era de hoje contrário em relação a essa situação, agora mais do que nunca, devido ao fator da emenda ainda que talvez melhoraria alguma coisa essa área, como eu citei aqui, frágil, que é essa área de ZOC, então eu sou ao contrário e vou rejeitar o projeto. Senhora Presidente, como o vereador João Vitor já falou, e a gente já se expôs, já colocou a opinião de cada um de nós aqui, realmente o João Vitor falou uma coisa bem certa, o vereador Alain também no seu pronunciamento, na votação das emendas disse, o projeto que chegou a esta casa é realmente vergonhoso. Uma gestão, uma administração que diz que não vai realizar a revisão do plano diretor porque está em ano eleitoral, uma gestão que diz que não pode realizar, dar continuidade à revisão do plano diretor porque existem pessoas se aproveitando politicamente dessa ação e traz a esta casa o projeto original do qual foi apresentado o substitutivo, nós estamos votando, onde falava em declive, aclive, aumentava o potencial construtivo. Realmente é vergonhoso para a administração pública ter esse tipo de ação. Recentemente, eu conversava com a prefeita municipal aqui nesta casa, em uma reunião, e eu perguntei para ela, prefeita, não tem como a gente fazer a revisão do plano diretor ainda este ano? Quem sabe a gente poder, porque a gente veio discutindo isso no ano passado muito fortemente. E no final do ano passado a gente trazia isso. E os vereadores desta casa pediam isso. E as associações, os ambientalistas, os quais têm muito meu respeito, essas pessoas, porque eu acho que muitos avanços que a gente teve ainda na proteção ambiental foi devido a essas pessoas, que vieram a esta casa, que se reuniram com os vereadores, que buscaram entendimento junto com a prefeita municipal, e a prefeita disse que, infelizmente, não poderia dar continuidade porque escutou uma orientação de alguém do conselho da cidade ou da conferência da cidade, e que era ano político e que não era aconselhável. Eu digo para vocês, quando a gente pensa em melhorar o município, não tem ano político, não tem mês político, não tem situação nenhuma. A ação que seria vista para a revisão do plano diretor era um único interesse, que a comunidade de Bombinhas dissesse a forma que queria que fosse construído dentro desta cidade. Se nós queríamos mais mobilidade urbana, melhoria no transporte, a revisão do plano diretor ela não se dirige somente à construção civil, há uma série de situações que tem que ser vista e com muita atenção. Então, eu volto a dizer, vereador João Vitor, essas emendas que nós apresentamos foi uma forma meio que paliativa para não deixar o projeto ser aprovado da forma que foi. Penso ainda, senhora presidente, que esta casa, existe nesta casa, vereadores que têm a boa vontade e a intenção de buscar a redução da questão construtiva, existe. Existem vereadores que, de repente, têm algum receio nessa ação, mas lá no fundo, no seu íntimo, ele ainda concorda com isso. Diga aos senhores que foi estudado nesta casa 2 minutas e foi apresentado nas reuniões de comissões 2 minutas que buscavam a redução do potencial construtivo dentro do município de Bombinhas. Estas minutas foram discutidas pelo vereador João Vitor, vereador Celino e pela vereadora Maria Júlia. Estamos propostos a essa situação. Outros vereadores desta casa também têm a condição de olhar por essa ação, mas, infelizmente, vimos que essa minuta acreditamos que não vai sair do papel. Mas volto a dizer, eu tenho uma responsabilidade, eu nunca deixei isso longe do ouvido, eu nunca me furtei de dizer. Aprovei o plano diretor, o qual tem algumas situações que deixam realmente situações preocupantes.
Temos hoje a oportunidade de corrigir essa ação, tanto que todos os projetos que vêm a esta casa, que fazem mudança na ocupação do solo, na questão de construção, eu me mantive contrária desses tempos para cá, que aqui nós já temos uns 7 ou 6 projetos que fazem alteração no Código de Obras, ou no zoneamento, ou então no plano diretor. Então, senhora presidente, me mantenho com a mesma linha. Voto pela rejeição do projeto. Muito obrigada. Presidente, só para colaborar, como eu já havia dito antes, eu como um dos autores do substitutivo, e como os vereadores acabam de falar e reforçar o que eu havia falado, esse projeto, quando chegou, ele chegou muito complicado, tratava de escavações em aclive, declive, tivemos toda essa preocupação. Eu, como falei para vocês, como defensor do governo, claro, queria aprovação do projeto, mas que fosse de uma forma sadia, uma forma que não prejudicasse nenhum colega. Por isso, a gente fez algumas alterações, até não cabia emendas, a gente propôs um substitutivo, porque senão ia ter que fazer uma costura muito grande. Mas, como, claro, o autor do projeto, um dos autores do projeto, vou aprovar o substitutivo. E como eu havia falado, como eu sou defensor desse governo, esse governo ele já mostrou também a preocupação dele com o meio ambiente. Tanto o decreto da costeira de Zimbos, como o decreto sobre 4 ilhas, questão de construção em 4 ilhas, tem tomado várias atitudes. Só que, infelizmente, ou felizmente, nós, vereadores e prefeitos e vice-prefeitos, a gente tem que governar tanto atendendo todo o coletivo, como a presidente me ajudou aqui. Tanto o lado ambiental, quanto a questão da construção civil, questão de emprego, questão sociais, questão de saúde e várias outras coisas. Então, tudo tem que ser analisado bem certinho. A prefeita, como eu sempre, na análise do projeto, eu faço as minhas emendas, sempre na hora de conversar, ela sempre foi maleável, tanto é que quando conversei e propus esse substitutivo, ela aceitou. Então, eu não vejo porquê da rejeição desse projeto, não aumenta o potencial construtivo, não trata nada de mais apartamento, de mais de altura de prédio, nada. Então, peço a colaboração dos colegas na aprovação desse projeto. E querendo ressaltar, o presidente, amigos vereadores, eu já me manifestei favorável ao projeto. A gente, como se diz, não estamos. Eu acho que nós vimos, chegou um momento nessa cidade que se podia fazer 2, outros foram para 3. E depois passou para 4. Hoje é possível viver 7, mas nós, vereadores, não participamos dessa discussão. Em alguns lugares na cidade, sempre tivemos o cuidado de escutar o jurídico. Muitas vezes a gente também tenta achar o que é certo e o que é errado, mas, graças a Deus, esse corpo ele tem nos ajudado até a ter segurança no nosso trabalho de vereadores. Nós não aumentamos nada. Existem condições da ortogonerose e da ocupação do térreo, mas uma coisa que foi mudada na própria gestão. O que nós temos é alguns direitos. Existe a pessoa quando compra ortogonerosa hoje, pelo entendimento, é uma vaga extra. Assim está igualdade na lei. Então, se ele faz sala comercial, ele tem que atender o número de garagem e ele deixa de até ter mais sala na cidade, ter lojas melhores, gerar mais emprego. E nós vamos organizando, é uma questão. Eu sei que precisamos preservar, brigamos sempre para preservar aqui. Fizemos movimento de saneamento já. A questão da costeira de Zimbros, foi feito requerimento, foi feito o valor venal dos terrenos, foi levado isso até a prefeita. Com essas ações dos vereadores, os amigos que aqui estiveram, que nos orientaram, dizer que a gente sabia de tudo, não sabia não. Acho que muitas pessoas nos orientaram e abriram nossos olhos para essas questões. Só que nós também, a cidade também, ela tem que dar o seu espaço. Nós temos que saber também que a geração de emprego também é uma prioridade. O turismo foi bom, maravilhoso, mas nós também temos que olhar para esse lado. Muitos ganharam muito dinheiro no verão, mas outros vão ter que construir, fazer os empreendimentos. E isso também gera um valor na cidade. Construir melhor, fazer apartamento mais grande, dar uma condições melhor com vaga de garagem, isso não é absurdo. Isso é uma necessidade que a cidade tem que ter.
trocar um local de garagem por uma loja, onde amanhã pode fornecer um comércio que vem atender aqueles... Também é uma questão, uma situação... Então, sabemos que existe dificuldade em relação a entender o porquê disso, mas nós temos que, infelizmente, que ter a nossa posição como vereador. Tem que saber que as classes elas têm que ser divididas. Eu sempre digo que a construção, ela chegou no momento que se aprovaram e se deram condições de construir. As pessoas chegam na cidade e vão investir porque aqui tem um potencial. Se nós retirarmos tudo, daqui a pouco também se para. As pessoas escolheram na cidade para morar porque aqui acharam qualidade de vida, acharam que tem emprego. Então nós temos que saber ver as duas medidas. E o que é melhor para a cidade. Nesse momento a gente entende que estamos vivendo situações difíceis no nosso país. Então, se a gente ajudar a construção civil, acho que vai também fortalecer a economia da nossa cidade. E eu vou defender essa causa, eu sempre defendi e não sou contrário. E sempre respeitei o meio ambiente. Eu acho que está todos cobertos de razão, eu acho que todos os pontos aqui esclarecidos foi para fazer a gente refletir no dia a dia. E por isso eu sou favorável ao projeto. Obrigado, presidente. Presidente, em relação a corrigir, em relação a organizar, isso aí é o que a gente está tentando fazer, tanto que a gente apresentou uma emenda, né, para tentar corrigir, para tentar organizar, para que uma fossa não seja colocada dentro da areia da praia. A gente também pensa na construção civil, na situação do impacto em relação a emprego, assim como a maricultura, né, nossos pescadores que estão lá, naquela baía de Zimbros, naquela baía de Canto Grande, né, que tem uma economia gigantesca que gira em torno da pesca, a pesca artesanal, né, a maricultura é forte naquela área em Zimbros, né, cultivo de ostras e tudo isso pode estar contaminado daqui a pouco, né, tudo isso pode estar destruído daqui a pouco, ali é um criador de camarão, né, porque simplesmente a gente, né, tem essa situação né, daquelas áreas frágeis, como eu citei agora, né, a gente está vendo pavimento que contemple, né, que não é comum ver isso, tá? Isso foi mudado faz pouco tempo, não sei exatamente, mas também, né, com a fragilidade daquele ecossistema, colocando em risco também a nossa maricultura, também a nossa pesca artesanal que ocorre ali, que é muito forte nesse município, e que a gente às vezes esquece. A gente fala de construção e turismo, e do pescador a gente parece que esquece até então, mas que é uma fonte econômica, né, que traz uma renda gigantesca e também pode estar comprometida daqui a pouco, né, pelo fato de que a gente não preservou aquela área, né, da zona de ocupação costeira. Então, lógico que a gente coloca tudo isso na balança, né, esses dois lados, e que realmente o que tinha que ser feito era a revisão do plano, a gente já sabe, para todos definir, para todos decidir, de qualquer área, de qualquer segmento, sentar e chegar no denominador comum do que a gente queria para a cidade. Essa aceleração, essa situação que a gente está se encontrando hoje, pode ser irreversível. A casinha do senhor está lá, a gente vai lá e compra e faz um prédio. Agora, as questões ambientais, é difícil corrigir. É difícil você sanar problema ambiental após do que aquilo que você comete em relação a ele, né? Em relação a esses impactos que é ocasionado. Então, assim, acho que teve avanço, sim, como a gente já disse, né? A situação da costeira. A TPA é para isso, né? A taxa de preservação ambiental foi criada com esse intuito de preservação, né? Não é um pedágio como a gente fala, não é um pedágio, é uma taxa de preservação ambiental. Então, né, nessa situação, como a gente falou em relação à situação do projeto em si, né, da zona de ocupação costeira, eu também me preocupo com os pescadores que ali estão. Né, no viés, a gente tem que se preocupar com a construção civil, lógico que tem. Turismo, lógico que tem. Pesca também, é a nossa fonte de renda, é a nossa fonte de renda, né, a nossa sobrevivência vem desses três fatores, dessas três rendas relacionadas a essa economia. Então, tem um lado que talvez o potencial turístico seja maior, como a gente sabe que é Bombas, talvez o centro, mas tem um outro lado que vive de uma renda totalmente, né? Então, tudo isso tem que ser pensado.
Eu tenho meu medo daqui a pouco ver aquela área ali com 5 pavimentos ou 4 pavimentos, né, e comprometer lá toda a área da maricultura. 70, 80 famílias ali em Campo Grande, mais um tanto em Zimbros, sendo comprometida por isso também, né, o declínio de algo de fonte de renda, de fonte de economia. Então, eu também tenho a minha preocupação. Então, só para salientar o do porquê também, mais ainda, né, da situação da emenda na questão da ZOC, pela fragilidade daquele ecossistema que ali existe. Obrigado. Eu vou só explanar que a gente não aprovou construção ou aumento de construção, nós não aprovamos isso. Porque às vezes a gente tem ideia que o vereador aprovou isso e aquilo, muito pelo contrário. A gente resguardou as condições de garagem de ortoga onerosa, que já constatava em lei. Tá? Se hoje constrói 4 pisos lá, essa gestão não teve culpada, a gente pede que se venha um projeto, então, que se analise, se chama com a comunidade, se faça audiência pública, mas nós não estamos... não, vereador, agora vamos poluir a Baía de Zimbros. Não é isso, não. Nós estamos aqui tratando da questão de vaga de garagem. Não adianta dar um duplo entendimento nessa questão. A questão, ela é simples. Ortoga onerosa, pode ou não pode? Entendeu? Isso que foi colocado em questão na emenda. Vereador, está bem claro o que o senhor disse. Realmente ninguém está aumentando o pavimento. Não, mas só queria deixar só que claro o senhor que falou, tem um duplo entendimento. Só que o senhor falou em corrigir e organizar. Né, o que vocês estão fazendo em relação a esse projeto é corrigir e organizar. Ninguém está aumentando nada. A emenda era só para corrigir e organizar a área de ZOC. Era para isso. A gente sabe que ninguém está aumentando nada, que não tem pavimento, sabe que aquilo ali está no legal. Hoje é dessa forma, assim como no passado não era, né, mudou-se a lei e hoje pode lá chegar com a outorga 4 pavimentos. Né? A gente sabe que ninguém está modificando nada. Vereador João, mas a gente também sabe que essa outorga não está dando benefício nenhum. Para de tampar o sol com a peneira. Nós sabemos que existe, quando foi criada a ortoga onerosa, eu estava nessa casa, foi com o único objetivo, vaga de garagem, e se pagava muito bem para se fazer uma ortoga. E nós também reduzimos o valor da taxa para o camarada fazer a ortoga. Então, para o construtor ficou mais fácil, ele paga menos para fazer uma ortoga onerosa, e na realidade crua, não é isso que acontece, a maioria dos carros continua ainda na rua. E o senhor falou num ponto de vista muito correto. Nós não estamos aqui para tentar distorcer nada que foi apresentado. A nossa defesa também poderia ser atendida por esta casa. É um ponto de vista, assim como foi organizado, como foi discutido, como foi melhorada a apresentação do substitutivo, também poderia ter sido aprovada a emenda que tinha esse único objetivo, proteger a questão da zona costeira. E a questão da construção civil, senhores, eu acho que é uma pessoa que vai faltar muita inteligência, uma pessoa com a cabeça muito pequena, que foi entender que quem defende que tenha que ser repensado a forma que se vai construir nessa cidade, está pedindo para parar a construção. Não existe isso. Está pensando para dizer o seguinte, na minha casa eu tenho 3 cômodos, eu posso botar só 6 pessoas. Não adianta eu querer botar 20. E o nosso município está assim. Nosso município, desde que foi criado, desde que foi feito revisões para aprovações de plano diretor, não se pensou em nada para diminuir o impacto que nós estamos sofrendo. Cada vez mais se pensa em dar condições para mudar o térreo, para mudar isso, para declive, para aclive, vamos construir, vamos... E o que é que esta casa tem feito para tentar reduzir? Está aí, de repente, vereador João, uma aprovação dessa questão da ZOC. Era uma forma de consertar, e você falou muito bem, a questão pesqueira do município de Bombinhas vem sendo prejudicada. Não existe situações, senhora presidente, a senhora me permite só mais um tempo, de nós continuarmos aprovando a quantidade de alvarás que nós estamos, porque eu trouxe a esta casa o número de alvarás que nos últimos 3, 4 anos nós estamos autorizando. Aprovo uma obra hoje na Praia de 4 Ilhas. O planejamento faz isso, a saúde aprova. A obra é construída, no verão eu estou lá lacrando, multando, dizendo que ele tem que fechar o estabelecimento porque o esgoto está correndo na praia. Que sentido? Que sentido é esse? Aí eu faço língua negra, muito bonito, vou tirar foto, bacana, que legal. Até pouco tempo a Casan lançava esgoto dentro do Rio Bombinhas e estávamos entrando na casa das pessoas dizendo que elas seriam multadas e teriam que limpar o seu sistema de tratamento. E a Casan continuava jogando esgoto. E nós estamos no dilema com a Casan ainda, não tem nada resolvido. E a nossa cidade está passando por uma situação que é muito bonita, o município de Bombinhas, e daqui a pouco, talvez, daqui uns 10, 20 anos, 30 anos, só sobre prédios.
só sobre prédios para essa cidade. E pessoas que botaram dinheiro no seu bolso, isso e aquilo, e a construção, ninguém morreu de fome, pedreiro não morreu. E eu não quero que nenhum setor deste município passe por dificuldade. Só que eu acho que tem que ter um critério. Nós temos que saber até onde nós podemos ir. Adianta nós continuar cobrando uma taxa de preservação permanente e continuar construindo da forma desenfreada? Eu não estou dizendo, vereador Alain, vereador Hernani e o vereador Osmaurino e outros que tiveram essa situação. Eu só estou puxando esse gancho para nós realmente refletirmos sobre essa ação. Plano diretor não é revisto por uma questão pontual, ou seja, por questão que estão usando politicamente, ou é ano... E nós continuamos nessa situação. E eu vou dizer só mais uma coisa. O que salvou a reputação da TPA dentro do nosso município, o que vai dar gás e força para o Executivo Municipal nessa defesa, foi justamente o reconhecimento daquela área da Costeira de Zimbros. Porque não basta nós aqui nesta casa aprovar uma taxa de preservação ambiental para colocar limpeza de praia, lixeira ou banheiro. Então, eu vou dizer para os senhores mais uma vez, eu me coloco à disposição. E eu quero pedir aos senhores que está na hora de nós revermos os nossos atos. Eu não quero tirar o pão da boca de construtor nenhum, nem de pedreiro nenhum, nem de filho nenhum desta terra. Mas também não quero ter mais a consciência pesada, que daqui mais um tempo vai sobrar para nós somente os prédios. Obrigada, senhora presidente. Muito bem. Senhora presidente, eu gostaria de colaborar um pouquinho e já deixar bem claro aqui o porquê que, na época, eu fui contra a taxa de preservação. Não que eu sou contra preservar nesse município. Eu, na época, até gostaria de pegar o gancho do que a vereadora Maria Júlia falou, eu fui contra a taxa de preservação porque a taxa de preservação era um cheque em branco para prefeito. Nós não sabíamos a dimensão do que iria acontecer com esse município através daquela taxa. Aquela taxa não ficava bem clara para a gente que seria para o fim de fazer o saneamento da cidade. A gente vê hoje, através de números, que se aquele dinheiro que entrasse fosse captado pelo município e fosse realmente investido através de infraestrutura, eu realmente aprovaria. Mas hoje vejo... E cada dia atesto mais que a taxa de preservação da cidade foi para bancar a empresa milionária. Hoje estamos bancando uma empresa milionária de taxa de coleta de lixo, aí a limpeza de praia, aquela empresa que está lá em cima no morro cobrando, é 3 milhões no morro, é 1,4 milhão para limpar a praia. Pô, é um absurdo, não sobra nada para preservar. Aí pergunto, vereador, até onde vai valer aquele decreto? O pessoal é dono daquela área. O município tem que comprar. Vai comprar com dinheiro de onde? Dinheiro da taxa de preservação? Usar o nome do pessoal que realmente está preocupado de preservar essa cidade para poder captar recurso? Vai ter, sim, bastante dinheiro esse ano. Esse ano esse dinheiro vai aparecer. Agora, para o fim que ele realmente compete, não tem. Seria isso, presidente. Obrigado. Muito bem. Eu gostaria que o vereador Alain fizesse a leitura da justificativa do substitutivo ao projeto de lei complementar número 26/2015, que ele possa ler rapidinho, é pequena a justificativa, para iniciarmos a votação. O presente substitutivo, ora apresentado, trata de resguardar as disposições já aprovadas e em vigor, servindo apenas para adequar o uso e disposição do espaço térreo das edificações multifamiliares e comerciais na forma descrita no artigo 78 da Lei Complementar número 116 de 2011, que dispõe sobre o Código de Obras do nosso município. Bombinha, Santa Catarina, 31 de março de 2016. Muito bem, aqui está a leitura da justificativa do substitutivo ao projeto de lei complementar número 26/2015. Esse complementar número 26/2015, ele chegou nesta casa, no ano passado, para que todos aqui entendam. E realmente ele veio
amplo, com propostas amplas, que não teria a menor condição desta casa aprovar o projeto de forma original. Essa casa teve todo um cuidado de ficar há meses discutindo, debatendo, e realmente porque essa casa se preocupa assim com a questão ambiental, com a saúde ambiental do nosso município. Quem disser diferente, eu vou dizer com toda a educação que discordo. Não é novidade para ninguém que eu sou PDT, sou da base de governo do prefeito, da prefeita Ana Paula, trabalhei muito para elegê-la, acredito no governo dela, mas, enquanto não ocupei esta cadeira de presidente, rejeitei algumas vezes proposta do governo, quando a vereadora Maria era presidente. Não tenho, e não sou presa a ninguém. Tenho a minha opinião bem formada e sei o que faço aqui e as decisões que tomo aqui, tomo muito consciente. E por nos preocupar com esse município, foi que este projeto ficou aqui desde 2015, sendo amplamente discutido, questionado, e eu confesso aos senhores aqui, que muitas foram as vezes que o Executivo me cobrou esse projeto para votação da forma original. Mas eu tenho um jurídico, esta casa tem um jurídico para nos resguardar. E não foi uma vez nem duas que chamamos o jurídico, principalmente na pessoa da presidência, para que pudéssemos tomar a atitude mais correta possível. E chegou então o final de ano, e o projeto continuou na gaveta, como dizem. E mais uma vez, voltamos do recesso. E, claro, lógico, o presidente ele tem o poder de segurar, mas ele também tem que respeitar o regimento interno da casa. E houve um momento, então, que o Executivo veio com meus colegas vereadores e pediu a colocação do projeto para votação. Sabendo nós, tendo nós a consciência de que do jeito que esse projeto se apresentou não tinha a menor condição, voltamos a discutir várias vezes e chegamos então a um ponto de que o nosso jurídico, junto com os meus colegas, mais uma vez sentaram com o Executivo para entender a proposta do projeto de lei complementar número 26/2015, porque não quero aqui ofender ninguém, mas muitas das pessoas do nosso planejamento não conseguiu nem dizer aos nobres colegas e a mim o que queriam. Essa casa ainda vive esse drama, porque nós temos um planejamento que muitas das vezes senta com essa casa e não consegue explicar e dizer o que quer. E aí o empreendedor, o munícipe que quer construir, eu estou falando aqui até daquele que tem lá um projetinho da casa padrão, que é uma coisa simples, né, meus colegas? A gente vê essa dificuldade de entendimento. Então, chegou-se no substitutivo. Quando o vereador João coloca, a vereadora Alain coloca, do enxugamento dessa proposta, ele foi totalmente reduzido, enxuto, e aqui está muito bem clara a justificativa elaborada pelo jurídico dessa casa. Esse que nos resguarda, que está aqui para nos resguardar, que está aqui para nos assessorar e não deixar que venhamos a fazer algum gesto, né, de falha grave, porque eu não sou advogado, meus colegas não são advogados, são eles, e eu posso garantir aos senhores, na companhia dos meus colegas, que esse projeto hoje, esse substitutivo hoje, ele está aqui de forma que jamais ele vai prejudicar a cidade em alguma coisa. Eu não tenho dúvida disso. Até porque, quando o vereador João e a vereadora Maria colocaram as 3 emendas, antes de descer as 3 emendas, eu ainda pedi a eles para que eles apresentem essa proposta em projeto de lei. Eu não tenho dúvida de que se os 2 colegas, o vereador Celino também já faz parte, como a vereadora Maria citou,
Eu não tenho dúvida de que, no que se fala a respeito da região de Zimbros, Morrinhos, Mariscal e Canto Grande, eu não tenho dúvida alguma de que essa casa assumirá e aprovará aqui tudo aquilo que for para proteger aquela área na questão de ZOC, como já proferiu aqui o meu colega vereador João. Quero deixar isso bem claro. Senhor presidente. Por favor, vereadora. Para que fique bem claro, eu propus isso. Apresente-se em proposta. Apresente isto para esta casa. Eu estou repetindo isso. Eu não tenho dúvida. Mas não foi apresentado através de emenda? Qual Vereadora, forma seria não foi apresentado? discutido. Só para me esclarecer. Não, vereadora, eu gostaria que a senhora respeitasse assim como eu respeitei até agora. Não, tudo bem. As emendas apresentadas aqui hoje pelo vereador, colega vereador João, e pela senhora, vocês apresentaram agora, em cima da hora, os colegas não tiveram nem tempo. Vereador João, foi para discutido, discutir. queríamos apresentar uma emenda. Não. Dá licença, senhora presidente. Por favor, vereadora. Foi discutido em reunião de comissão, queríamos apresentar uma emenda na questão da ZOC. Vereadora, Foi, vereador João? A proposta. Vocês têm uma proposta em projeto de lei, uma proposta. Vereador Celino também está junto. E a gente tem colocado sempre, sim, à disposição para discutir. E eu volto a repetir, gostaria aqui de não ser chamada de mentirosa. Eu estou deixando bem claro. Eu fiz esse pedido aos 2 colegas. E eu desafio, apresente, ponha nesta casa, em termos de proposta de lei, que a senhora vai ter o meu voto. Então, a senhora me... Pode colocar. Senhora... Eu estou falando de projeto para essa área na Lourdes, questão da ZOC. Dona Lourdes, nas senhora emendas presidente, de hoje... A senhora me permite. Vereadora... Então, assim, eu não quero Não. deixar... Não, a senhora me dá licença de Eu repeti, por favor, então eu vou repetir novamente. Mas a senhora não está me deixando eu dizer Eu- que, de não, repente, eu eu não me gostaria- expressei de forma correta, A presidente. senhora... A senhora não está deixando eu me expressar? Não, eu estou aqui colocando meu ponto de vista, vereadora, por favor. Mas depois eu A quero senhora, fazer o meu não, comentário. eu gostaria que a senhora ouvisse. A senhora falou várias vezes e deixou claro aqui sobre a colocação das emendas, ela foi rejeitada. E, de uma certa maneira, eu não quero que fique aqui interpretado por quem nos ouve nesta noite, de que nós não aprovaríamos proposta tal. O que não passou hoje foi a emenda. Mas se vir em forma, por questão do projeto em si. Os colegas não aceitaram isso. Senhora, me desculpe, mas eu não entendi a colocação. Tá, vereadora. O que a senhora quer entender, então? Por Qual é a favor. proposta que a senhora está se referindo? A senhora falou, deixou claro aqui para o público presente, porque foi isso que eu entendi. Sim. De uma certa maneira que só a senhora, o vereador João e o vereador Celino querem essas mudanças em relação às Não. OCs. Eu deixei claro que foi apresentado numa reunião de comissão 2 Sim, emendas sim. que falavam em redução de potencial construtivo. Sim. Essa questão das emendas aqui que foi colocada hoje no projeto, que muda a questão da ZOC, nós discutimos essa situação numa reunião de comissão, eu e o vereador João Vitor. Sim. A questão que eu deixei claro foi que foi apresentado 2 emendas formuladas pelo jurídico desta casa, desculpe, Sim. 2 minutas, formulada pelo jurídico desta casa, a pedido do vereador Celino, João e vereadora Sim. Maria Júlia, para vermos uma possibilidade de redução no potencial construtivo. Tá. Foi isso? No final da tarde de hoje. Isso. E ainda deixei claro nas minhas palavras aqui Sim. que muitos vereadores desta casa, se não se colocaram naquele momento favorável, minuto mais lá no seu íntimo, eu tenho certeza que Sim. eles têm essa vontade. Ótimo, vereadora. Então não houve falha de comunicação nenhuma. Esse detalhe eu reconheço que eu não... Mas eu quero deixar claro aqui, vereadora. Foi apresentada a emenda no final da tarde, 10 minutos antes da sessão, eu até desci atrasada. Sim. E os colegas não tiveram tempo de analisar a proposta em si. Eu estou falando por mim e por meus colegas, porque naquele momento de discussão, na semana passada, que se iniciou-se essa discussão, havia sim a vontade dos colegas de aprovar. O que eu sugiro? Coloquem em proposta como projeto de lei. Estou sendo clara também. Vocês podem ter certeza de que... Vocês podem ter a certeza de que vocês contarão com os colegas. Eu estou fazendo essa análise porque nós vamos partir para a votação. E uma vez que nós partir para a votação, eu quero deixar bem claro, desde que ocupei essa cadeira como presidente, eu não costumo me manifestar o meu voto antes. Eu não costumo fazer isso. Eu costumo fazer essa manifestação quando dele se precisa. Então, eu fui bem clara, estou falando aqui para o público de como se deu
a emenda. A primeira emenda foi discutida e aprovada em reunião de comissão. As propostas dos colegas, dos dois colegas, elas não foram, naquele momento, bem interpretadas pelos demais. E houve uma conversa de que a gente voltaria a conversar hoje, a se reunir hoje. E conversamos. Não, os colegas todos não. Conversei eu e a senhora e o João, quando eu propus que viesse em forma de projeto. E eu respondi para a senhora, então, vamos fazer um pedido de vistas para nós poder discutir melhor o projeto. Se era Vereadora. para ser apresentada a proposta. Não, eu entendi, presidente. Sim, Assim, ó, sim, eu sim. consegui dessa conversa que nós Sim, sim. nós não estamos discutindo. Mas eu quero nós que a estamos senhora entenda a afinando minha a conversa. colocação. Isso. No meu entendimento final, é que, de repente, essa proposta da Pode ZOC, voltar. que fosse apresentada na minuta, se voltarmos a discutir. Sim, ela pode voltar em termos Perfeitamente, de muito projeto, obrigada. que eu acho que é muito mais saudável. Obrigada. João, Presidente, assim, foi apresentado, todo mundo sabia o teor da emenda, né? A gente tinha discutido em reunião de comissão. O teor da emenda, todo mundo sabia, né, da situação, né? Ela demorou até mesmo porque, como a vereadora Maria, tem situações delicadas que realmente a gente precisa estar pensando para não se equivocar em determinadas situações. E, aliás, tá, a emenda, como a gente tinha proposto, não era só para a ZOC. Ela tinha uma amplitude maior. Era para ZIA e ZIT, que são áreas de preservação, zonas de interesse ambiental, né? Então, mas pela circunstância, a gente também, né, talvez está se equivocando em determinadas situações, né, a gente achou melhor numa área de ZOC, como a senhora já explanou em relação à situação que também acha dessas áreas com essa fragilidade, né, de estarmos pensando num projeto parlamentar. Porém, em reunião de comissão, né, foi-se falado sobre as emendas, né, que iria, assim como teve uma outra emenda, né, que também foi colocada, proposta ali para 30% de ocupação nas áreas para as áreas residenciais embaixo, ali, né? Então, a gente também tinha proposto a nossa emenda, até então não estava pronta, né? Até mesmo porque eu acho pela gravidade da situação, do que se trata em relação à situação, a gente precisava de tempo para pensar. Talvez a gente, pode ser que fomos falhos, né? Não fomos, em nenhum momento fomos falhos. Mas era de conhecimento dos vereadores, que a Maria, o João, ou enfim, ia apresentar uma emenda, era de conhecimento. vereador, eu não discordo do senhor. O senhor mesmo diz que é bem mais... as 3 emendas que vocês apresentam aqui, elas são bem mais amplas. Elas trazem um teor bem mais delicado. É lógico que é para restringir, eu não tenho dúvida. Só que a emenda 03, a que foi aprovada lá no início, essa já ficou pronta no início da semana, tanto que os colegas todos aqui sabem muito bem o que estão aprovando. O projeto ele foi todo enxuto, criou-se o substitutivo, não se tem mais dúvida. É só isso que eu quero que vocês entendam. É um ponto de vista da presidente. É um ponto de vista da presidente. Sim, é um ponto de vista meu e eu não tenho dúvida que estou certa nisso. E os vereadores que apresentaram a emenda também fizeram... Não, vereador, por favor. Essa já foi discutido, vamos colocar para votação. Não, mas é só para debater o ponto de vista, para não ficar uma interrogação na cabeça das pessoas. Não, não estou falando com a senhora. Eu estou até negando aqui para que não... Já está claro a coisa. Está claro. Perfeito, vamos para a votação. Senhora presidente, está claríssimo. Eu volto a repetir, vereadora Maria Júlia. Não são só 3 vereadores que se preocupam com o meio ambiente da nossa cidade. E eu não disse isso em nenhum momento, senhora presidente. Eu só presidente. quero deixar isso claro. Vamos, assim como a senhora tem o direito de dizer o que pensa, eu também tenho, e assim o povo vai interpretar, da maneira que ele bem entender. Vamos à votação. Vereador Alain. Aprovado. Vereador Aladim. Aprovado. Vereador Celino. Rejeitado. Vereador João. Rejeitado. Vereadora Maria. Rejeitado. Vereador Osmarino. Aprovado. Vereador Hernani. Aprovado. Esse projeto ele precisa de 5 votos para ser aprovado. Faltou a minha colega vereadora Maria Júlia. Então eu quero... Vereadora Maria Júlia. Eu quero, então, deixar aqui declarado a aprovação do substitutivo ao projeto de lei complementar número 026/2015, com o voto da presidente. Encontra-se aprovado. Neste momento, eu convido a vereadora Maria Júlia Emílio para uso da tribuna.
só vou fazer a assinatura do projeto, senhora presidente. Boa noite a todos, senhora presidente, dona Lourdes, demais vereadores, a plateia presente. Muito obrigado pela presença de cada um dos senhores e que seja rotineiro a presença dos senhores aqui nesta casa. Que cada vez mais a gente possa ver a participação da comunidade nas discussões. Essas discussões aqui, para quem vê, parece, eles estão brigando. Não, nós estamos discutindo e colocando o nosso ponto de vista. Cada um faz a sua defesa. Eu acho que a democracia é isso mesmo, nós estamos aqui para isso. Senhora presidente, eu quero... A meu uso de tribuna hoje de forma rápida, até porque tudo que eu tinha para dizer a respeito dos projetos, das questões ambientais, das questões construtivas do município, eu já explanei, e esse vai ser sempre o meu pensamento. Eu quero fazer menção, senhora presidente, solicitar o empenho do Executivo Municipal, e eu sei que desta casa também a gente vai ter esse posicionamento, com referência à indicação número 35, que eu apresentei esta noite, para que fosse colocado urgentemente as placas de atenção e alerta nos costões de nossas praias. Ontem, domingo, se eu não estou enganada, houve uma queda, uma pessoa ali se acidentou nos costões da praia do Retiro dos Padres. Vereadora, me concede uma parte? Pois não? Isso mostra o tamanho da falta de respeito que esses construtores têm com a nossa cidade. Depois da aprovação do projeto, você viu onde foram os construtores? A maioria dos interessados nesse projeto, isso é uma vergonha para Bom Miso. Obrigado, vereadora. Obrigada, senhor vereador Celino. Dando continuidade, senhores. Por favor, vereadora Dando Maria, continuidade aqui na minha fala, com relação à situação da indicação, para que seja colocado urgentemente as placas pedindo atenção e alertando as pessoas que fazem uso dos costões das nossas praias. Houve um afogamento de um turista de Brusque aqui no domingo. Parece que outro colega dele também se colocou na água, mas não conseguiu salvar. E as pessoas que vêm fazer uso dos costões, elas não conhecem a realidade, elas não sabem do perigo. Muitos de nós que nascemos aqui nesta cidade, a gente conhece. E hoje mesmo eu fui alertada por alguns pescadores. Disseram, Maria, toma um posicionamento, coloca essa situação na Câmara, pede que seja visto isso, que o Executivo, o quanto antes os órgãos competentes colocam essa placa, porque assim nós vamos estar salvando vidas. E é muito triste uma mãe, um familiar receber que o seu parente esteve em visita em Bombinhas e vai recebê-lo morto na sua cidade. Então, eu venho pedir essa atenção do Executivo Municipal e que isso não demore. Que não seja preciso eu vir aqui nesta casa, que nenhuma fatalidade mais venha acontecer para a gente estar buscando essa situação. Um outro comentário também, senhora presidente, é comunicar, deixar público, aqui no uso da tribuna, a minha saída do partido PSD. Eu fiz a minha saída do partido oficialmente, comuniquei o cartório eleitoral no dia 16 de março, e no dia 29, assinei ficha junto ao partido PSDB, o qual eu já pertencia. Está aqui o presidente do partido, Kenco. Obrigado pela tua presença. Agradeço as pessoas do PSDB, o tempo que eu estive por ali. Foi uma questão pessoal e pontual. Não tenho inimizade com ninguém que está lá no PSD, mas não compartilho de muito pensamento do partido, de muitas ideologias e que virão seguir no futuro. Então, faço parte hoje do PSDB, já comuniquei a senhora presidente através de ofício, e vou continuar me colocando à disposição desse município, sim. Sempre. Independente se eu vou buscar novamente uma cadeira nesta casa ou não, se eu vou colocar o meu nome a qualquer outra situação, de qualquer outro cargo político nesta cidade, mas eu estarei sempre em defesa deste município, das pessoas daqui vivem, porque isto será melhor para mim, que sou moradora, para minha família e para todos. Esta é a minha colocação, senhora presidente, muito obrigada. Parabéns, vereadora Maria.
O que vai acontecer lá fora é que os construtores e o município vai ser inviabilizado por questões judiciais e a culpa não vai ser nossa. A culpa vai ser de aprovações fora das normas constitucionais. Lembrem-se do que o movimento, as associações vêm aqui fazer dentro da Câmara de Vereadores. Obrigado. Te candidata a vereador. Te candidata a vereador. Da próxima vez nós vamos botar a polícia aqui, porque o senhor é advogado e sabe muito bem que esse teu comportamento hoje aqui ele é bem impróprio. Te candidata a vereador. Te candidata a vereador, senhor. O senhor sabe, as demais pessoas não sabem, mas o senhor sabe do mal que está fazendo. Em momento algum nós desrespeitamos alguém aqui. O João abriu mão. João, não vai usar a tribuna, João? É isso? Não vai usar? Tá bem. Será lida a convocação de pedido de sessão extraordinária. Convocação. Ficam os senhores vereadores convocados com base no artigo 23 e parágrafo único do artigo 46 da Lei Orgânica Municipal e artigo 141, inciso 3 do Regimento Interno, para participarem da sessão extraordinária no dia 11 de abril de 2016 do corrente ano, com horário marcado para 15 minutos após o encerramento da primeira sessão ordinária do 24º ano legislativo, com a seguinte ordem do dia. Segundo a discussão e votação, o substitutivo número 1/2016 ao projeto de lei complementar número 26/2015, que dispõe sobre a alteração da lei complementar número 136/2011, 106 e 107/2009. Sala das sessões em 11 de abril de 2016, presidente Lourdes Matias. Lembrete de reunião de comissão, quarta-feira, às 14 horas. E como não há nada mais a ser tratado, encerro a sessão, convidando a todos para a sessão do dia 18 de abril de 2016. E foi lido aqui a convocação do pedido de extraordinária em 15 minutos. Presidente, encerrou a sessão? Deixa aberto só um pouquinho. Nós temos aqui no final da sessão extraordinária o senhor Marcos Clóvis Tadeu Rabelo, que vai fazer uma apresentação para o público presente, para os colegas vereadores. Foi convidado pelo vereador Hernani e alguns mais colegas para que ele viesse a essa casa e fizesse uma apresentação do projeto Amigo Bicho. Em que pé se encontra, como está. No final da sessão extraordinária, o seu Marcos Clóvis, vai fazer essa apresentação aqui na tela para as pessoas que têm interesse de acompanhar e entender em que pé se encontra a implantação do projeto. Boa noite. 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 Boa noite.